Hoje iremos para um podcast, que é o podcast da fisioterapia forense. Você que quer aprender mais os pormenores da área, a gente vai conversar aqui hoje, porque eu tô com uma pessoa super especial. Ela é uma amiga muito querida, mas é uma profissional que eu admiro muito, a Bruna Miranda. Inclusive, ela faz parte do mesmo conselho que o meu, porque eu sou fisioterapeuta e ela é terapeuta ocupacional. E nossa vida, inclusive profissional, se parece, porque enquanto eu atuo na fisioterapia forense e tenho alunos, a Bruna atua na terapia ocupacional com seu consultório e também tem alunos. E hoje ela que vai guiar esse podcast. Olá, sejam bem-vindos nesse podcast maravilhoso. Vamos estudar, eu vou estudar junto com você, tá? Porque eu já conheço a Karina, já conheço o trabalho da Karina. Todas as vezes que ela tá lá fazendo a live, faço questão de entrar, acho que as pessoas ficam até perguntando o que danada essa ATO está fazendo aqui. Mas eu estou lá acompanhando o conteúdo, gosto muito de ouvir você. Sei que você tem muito a acrescentar, né, para essa turma aí de fisioterapeuta. Mas eu quero também, né, aprofundar aqui esse conteúdo. Vamos apresentar aqui para as pessoas o que é a fisioterapia forense. E a primeira pergunta, Karina, que eu tenho para fazer para você é exatamente isso. Para quem está chegando agora, que está te conhecendo, está acessando os teus conteúdos, o que é a fisioterapia forense? Olha só, parece um nome estranho de início, né? Porque fisioterapia forense é uma palavra que a galera da saúde não ouve muito. Mas forense significa tudo relacionado ao direito, tudo relacionado à justiça, vamos dizer assim. Então, fisioterapia forense, resumindo, é a aplicação dos conhecimentos fisioterapêuticos em processos judiciais e também processos administrativos. Então, o fisioterapeuta, ele vai colocar ali seu conhecimento a favor da justiça. Resumindo, é isso. E a gente tem várias atuações dentro da fisioterapia forense, que inclusive as pessoas acham, né, os fisioterapeutas acham que fisioterapia forense é só perícia judicial. Tem outras coisas, Tem então. outras coisas. Assim, a perícia é o que mais todo mundo fala e acha que é só isso. Mas não, a gente tem outros trabalhos que são importantíssimos. Inclusive, tem fisioterapeutas forenses que só atuam com outras coisas e não com perícia. Que Por bacana. exemplo, assistência técnica judicial. Então, tem fisioterapeuta que só trabalha com assistência técnica. Ele está tão cheio de trabalho ali que não é Ou interessante para seja, é ele. uma área muito promissora. Muito, e tem muita coisa para se fazer nela. Então, perícia judicial, assistência técnica judicial, jurisconsultoria, que é um trabalho que você pode fazer, inclusive, para advogados de outros estados que não o que você mora, e perícia extrajudicial também, que é um trabalho que é muito realizado. Então, é uma área vasta, tem muito trabalho para se fazer. Muito bacana. Karina, e como foi que você entrou na fisioterapia forense? Como foi a tua jornada de lá até aqui? O que foi que te deu que trouxe você enquanto fisioterapeuta e aí entrar nessa área judicial? Que tem a Como ver foi com... fazer essa junção? Né? Agora a gente já entende o que é, mas como foi você chegar nessa Sim. área e passar a atuar nela? Quando eu me formei em 2007, eu nem sabia da existência dela, né? Em 2008 eu fui morar em São Paulo. Passei o ano 2008 inteiro morando em São Paulo, fazendo uma pós-graduação em ortopedia e trauma. Quando eu volto, Bruna, dessa pós, em 2009, o primeiro trabalho que surge para mim foi em respiratório, para trabalhar no UTI de um hospital. Nada a ver com o que eu gostava, porque eu gostava de ortopedia e traumatologia. Mas primeiro emprego, né? Sim, a Aí gente eu não tem muito o que fui. escolher. Não, exatamente. Quem nunca, né? Exatamente. Quem está mais tempo na Aí, jornada sabe que nem sempre a gente pode e vai exato. escolher, né? Então foi isso que aconteceu. Então eu fui e comecei a atuar. Mas eu vi que não era para mim, porque plantão hospitalar, eu tinha que estar fim de semana no hospital, muitas vezes feriado, muitas vezes plantões noturnos, a gente não dorme, né, e tudo. Então, assim, eu comecei a ficar muito cansada com o passar dos meses. Aí parei, fui atender em consultório. Depois o consultório se transformou numa clínica e eu passei a atender pacientes na minha clínica. Resultado, em 2011, tá eu lá atendendo, mas eu já estava assim, ai meu Deus, porque que era que eu fazia? Eu atendia 12 horas. Eu não tinha uma agenda estratégica. Ainda não tinha, né? Não, e aí eu atendia 12 horas por dia, estava ficando muito cansada.
E tava lá pesquisando o que era que eu podia fazer para mudar de área, enfim. Aí chega uma amiga minha lá em casa e diz assim: Karina, vamos atuar. E ela não falou forense na época, ela falou assim: vamos atuar na perícia judicial. Aí eu falei: amada, tá ficando doida? Que Nada a ver judicial? comigo. Nada a ver, porque a gente é da físio. Da área da saúde, né? Então, Tem essa eu questão. bem, exatamente. Aí eu disse, não, a gente não fez direito, amiga. Eu dizia a ela, não, Karina, mas deixa eu explicar. Aí foi quando ela me explicou o que era perícia judicial. Na época, a gente já tinha internet, em 2011, mas não era como é hoje. Eu não me Sim. lembro se já tinha YouTube, mas eu acho que não. E eu lembro que eu pesquisei alguma coisa rápida e tinha um site que dizia muito brevemente o que era a perícia judicial fisioterapêutica. Mas só por aquele relato breve eu me interessei e fui fazer o curso. Já Fiz tinha veia, né? Já estava ali incomodada, já inquieta com a isso. forma de trabalho, enfim. Já estava Foi ali que você começou cansada. a descobrir. E eu falei, vai que aqui tem uma oportunidade. E foi certeiro. Porque eu fiz o curso, na época não existia curso online, infelizmente, porque é muito bom você assistir o Sim. curso do conforto da sua casa e tudo mais. E eu tive que pagar passagem, hospedagem, tudo. Eu fazer esse curso lá em Salvador. E aí fiz a capacitação. Bruna, quando eu cheguei dessa capacitação, porque às vezes tem gente que faz um curso e demora a aplicar, né? Você foi no aprende e aplica Eu aprendi imediatamente. imediatamente. Então, tudo que eu aprendi quando eu cheguei, eu já comecei a aplicar. Por quê? Porque eu já fui me cadastrar no tribunal como perita, aprendi os outros serviços da fisioterapia, mas o que me interessou para começar foi a perícia judicial. E aí, eu, de fato, fiz tudo o que era para ter feito, fiz o cadastro, fui lá no tribunal, me apresentei aos juízes e tudo, e chegou a primeira perícia. E aí? Menina, a O que foi emoção, que aconteceu? Porque eu sei que os seus alunos hoje, né, também têm essa expectativa, né? O que que É. acontece quando chega a primeira perícia? Como é que você se porta? Porque eu também até me coloco nesse lugar, porque quando eu saí da graduação, no seu caso já era graduada, mas era uma coisa nova, né? Uma área Sim, nova, sim. inexplorada, você nem sabia para onde ir, enfim. Exato. Teve que se capacitar, né? Teve que começar a É. investir nesse conhecimento. Então, quando eu olhei para o meu primeiro consultório lá, que eu olhei que eu precisava agora levar toda a carga de experiência da graduação, eu pensei, meu Deus, e agora, né? Então, acho que com você foi parecido. Foi. Como foi? E o pior, assim, que não tinha, na época só tinha eu e outra físio atuando nessa área. Não tinha mais ninguém. Era uma área realmente inexplorada. azul. Sabe aquela área de uma floresta que você está abrindo o caminho? Foi o que aconteceu. E quando Pioneira. chegou, fui uma das, porque tinha eu e ela na época, né, só. Uhum. E aí eu comecei chegou a primeira perícia, eu fiquei muito emocionada. E teve uma coisa que eu nunca contei que aconteceu nessa primeira perícia. Eu fiz a perícia clínica, já vou explicar a você como é que ocorre, mas eu fiz a perícia clínica e depois eu fui fazer a perícia no local de trabalho, né? E aí, Bruna, quando a gente terminou, um outro profissional da saúde que estava participando da perícia, inclusive ele era o assistente técnico, um dos assistentes técnicos, né, que estavam lá presentes, era a minha primeira perícia, mas eu fui fazer com tanta dedicação para mostrar um bom trabalho, para poder continuar sendo nomeada, que esse profissional olhou para mim no final, assim, aí tchau, todo mundo se despedindo, aí ele disse, olha, eu nunca vi uma perícia tão completa. E ele Primeira. na primeira, e ele tinha vindo de outro estado e era uma pessoa super experiente. Então, assim, eu saí de lá e fiz, nossa, o esforço Foi todo. uma confirmação Foi. para você, né? Porque Exato. eu imagino que seja extremamente desafiador se deparar com uma área nova, inexplorada, poucas pessoas de referência, e de primeira você já. Foi. Não é à toa que você está aqui, né, ensinando. Mas e Isso. aí, a partir disso, o que foi que aconteceu? Ele trouxe essa mensagem para você? Foi. E aí, daí, eu continuei, né, atuando. Por quê? Um juiz que eu fiz a perícia, ele gostou do laudo. Quando ele gosta do laudo, ele tende a nomear novamente porque ele gostou do trabalho. E aí a coisa começou a se espalhar. E outros juízes começaram a me nomear. Isso era aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Aí, quando eu comecei já também a ser bastante nomeada aqui em João Pessoa, aí eu já recebia contatos, por exemplo, de varas do interior, perguntando, você faz aqui?
Aí eu tenho como fazer. Então, eu passei a viajar para fazer perícia também. Então, foi assim que a coisa foi. E eu já estou desde 2011, né? Então, eu já estou há 12 anos atuando na área. E hoje em dia, Uma vasta claro, experiência. que eu não trabalho só com perícia. Eu faço os outros serviços também da fisioterapia forense, que eu falei, que é assistência técnica e tudo mais. E aí, esse conhecimento, né, esse lugar de tanta experiência, não podia ficar só por aqui, né, Karine? Então, aí foi aí que você começou a transferir esse conhecimento. Mas aí, Bruna, é que tá, exatamente. Por quê? Mas isso aí vem uma coisa de infância, certo? Eu atuo na fisioterapia forense, amo, mas desde pequena que eu brinco de ensinar. Eu pegava as bonecas e colocava as bonecas assim e pegava um quadro que eu tinha de brinquedo e ficava dando aula. Então eu dizia: silêncio as bonecas. Vamos prestar atenção. Então eu já tinha essa veia desde pequenininha que eu queria ser professora. Depois de muitos anos atuando na forense e com essa experiência toda, e quando as pessoas chegavam para mim e diziam: tu tá em que área da fisioterapia? Que eu dizia fisioterapia forense. Ninguém sabia o que era. E eu tinha que explicar. E as pessoas diziam: ai, que legal. As pessoas entendiam e achavam legal. E começou a ver aquele negócio. Por que tu não ensina isso? As pessoas começaram a chegar para mim e dizer: Karina, eu queria aprender com você. Por que que você não abre um curso? Eu ia querer. As pessoas começaram a... E aí foi quando eu parti para ensinar o que eu sei para vários outros fisioterapeutas que também querem entrar na área. Ai, que maravilha. E eu estou acompanhando, né, essa sua jornada de transbordar, né? Eu acho que o conhecimento, ele deve ser transferido, porque é uma verdade. troca muito genuína. Tanto, eu sei que você tem uma carga de experiência, isso é plausível, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, mas eu acredito que a sua força, né, assim, a excelência, a maestria vem quando você transfere o teu conhecimento para outras pessoas, porque às vezes não é nem só sobre você, né, sobre o que você sabe, sobre o que você ensina, é sobre outras pessoas que você vai estar alcançando e transformando a jornada delas, Sim, né, dentro de um contexto, porque eu sei que muitas pessoas até pensam em desistir da profissão, com acham que a certeza. fisioterapia é só da área da saúde, que não tem outras possibilidades, e você está aqui, né, ensinando, mostrando isso para esses profissionais. Agora eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou curiosa. Quem é que pode ser perito? É só fisioterapeuta? Como é que é isso? Explica aí pra gente. Não. Outros profissionais também podem ser peritos. Então, vou dar um exemplo. Imagine um processo judicial aqui, porque assim, eu vou começar pela fisioterapia para você entender e depois eu vou migrar para outras profissões. Depende muito do caso, que a gente chama assim na justiça, do caso em concreto, ou seja, do tema ali que está sendo discutido naquela ação. Então, vamos dizer que a gente tem um processo em que tem duas partes aqui. Parte autora, que foi a parte que começou aquele processo, e ela está indo contra a outra parte, que é a parte ré. Então, quando está sendo discutido nesse processo algo que tem a ver com a fisioterapia, então o que pode ter a ver com a fisioterapia? Eu ia perguntar quais são os casos que Pronto. podem ter essa relação, onde vai buscar o profissional fisioterapeuta para intervir. Então, quando a parte autora e a parte ré estão discutindo algo que tem a ver com a físio, vou dar um exemplo. Vamos imaginar aqui um processo da Justiça do Trabalho. Então, a pessoa, o ex-funcionário, vamos colocar assim, ex-funcionário da empresa, ele sofreu um acidente de trabalho. Então, vamos dizer que esse funcionário, ele seja, eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Função, carga e descarga. Ele pega peso da empresa, ele arruma mercadorias, ele também coloca mercadorias no caminhão, ele passa o dia fazendo isso. Ele já trabalha nessa empresa há 3 anos. De repente, ele começa a sentir uma dor lombar, essa dor lombar forte, ele se afasta e tudo, ele realmente adoece de modo que não consegue mais trabalhar. E aí vamos dizer que a empresa demite esse rapaz. E ele está doente, sem conseguir arranjar outro emprego agora. E ele se vê numa situação injusta, por quê? Porque para ele adoeceu por causa da empresa, porque a empresa colocava ali muito peso, ele se sentia sobrecarregado, o peso era excessivo e tudo mais, repetitividade, e ele ficou incapacitado. Ele não está conseguindo mais trabalhar e ele não sabe fazer outra coisa. Então, ele processa a empresa dizendo que
adoeceu por causa do trabalho na empresa e está com incapacidade funcional e pede uma indenização para reparar o seu dano que ele está alegando ter, né? E a empresa se defende e diz que não, que o trabalho não era repetitivo, que o peso que ele pegava não era em excesso. Então, esse problema todo chega para o juiz e, num processo judicial, o juiz tem que sentenciar. Ele vai ter que decidir quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que ganha o quê. Nesse caso, fica difícil para o juiz decidir sozinho, porque ele fica pensando, ele é da área de direito, ele não é da área de saúde, então ele pensa, será que essa doença, vamos lá, uma hérnia de disco lombar, ela pode ter sido realmente originada no trabalho ou não? Será que ele está incapacitado mesmo? Porque você concorda, Bruna, que pode ter gente que mente Sim, e com diz que está certeza. incapacitado e na verdade não está? Isso. Então, precisa de um profissional sério que entenda da área, no caso, o juiz, né, que você falou? O juiz, ele O vai juiz que... nomear, mas ele vai nomear algum profissional que entenda. Não, o que eu estava querendo dizer é que o juiz ele não vai entender das Isso, estruturas que podem ser da prejudicadas, ergonomia também do exato, local, exatamente. para poder trazer para trazer Esclarecer. esclarecer e trazer essa, como é que é a palavra, meu Deus, feedback e decisão, para dar a Isso, decisão. exato, para esclarecer os fatos, né? Que ele quer o esclarecimento desse fato. E agora? Então, ele chama um profissional que possa esclarecer isso para ele, que tenha expertise, que tenha conhecimento nessa área específica, que é o quê? Verificar a capacidade funcional, fazer uma avaliação ali para verificar a capacidade funcional dessa pessoa e também as condições de trabalho. Se ali tinha ergonomia adequada, como era a biomecânica ocupacional, então tudo isso. O fisioterapeuta, ele é adequado para isso porque ele tem esses conhecimentos da graduação. Então, ele tem o conhecimento ali de anatomia, fisiologia, a fisiopatologia das doenças, ele tem conhecimento de cinesiologia, biomecânica, ergonomia, porque ele aprende ali na graduação. Então, ele traz esses conhecimentos para essa avaliação. Então, esse é um caso em que o fisioterapeuta pode atuar. Mas aí é que tá. Só o fisioterapeuta pode atuar? Não, outros profissionais também. Vamos dizer que chegue um caso em que a pessoa diga assim: eu tenho depressão e eu adquiri essa depressão por causa que na empresa que eu trabalhava eu sofria assédio moral. Então, será que a depressão pode ser desencadeada por causa disso? Qual é o profissional que o juiz aqui pode nomear para fazer essa perícia e verificar isso? Psicólogo. Aí já pode ser um psicólogo, já pode ser um psiquiatra. Então, sempre vai depender do caso que está sendo discutido a nomeação do perito. Por isso que engenheiro pode ser perito, contador, fisioterapeuta, médico, psicólogo. Então, vários outros profissionais também podem atuar, entendi. Karina, e com relação à formação, você falou que a fisioterapia forense tem essa relação com a justiça. Mas, no caso, o fisioterapeuta, ele precisa ter uma formação específica em direito ou uma pós-graduação para poder atuar na área? Me perguntam muito dessa questão, assim, porque eu tenho uma formação em direito. Então, as pessoas acham que tem que ser formado em direito para atuar na forense. E não. Eu me formei em direito depois que eu já estava há alguns anos atuando na forense. O que basta para o fisioterapeuta atuar é um curso de capacitação. Agora, ele tem que ser um curso completo, ele tem que ser um curso ministrado por um fisioterapeuta experiente. E não, é perigoso fazer curso genérico. Curso genérico são esses cursos voltados para todos os profissionais. É voltado para engenheiro, psicólogo, não sei o quê. E esses cursos, eles dão diretrizes superficiais. E um laudo fisioterapêutico, Bruna, ele é específico dos conhecimentos do fisioterapeuta, então nesse laudo vai ter que ter ali falar sobre nexo de causalidade, tem que ter um raciocínio contendo as ciências da ergonomia da biomecânica. Esse laudo vai ter que ter um diagnóstico fisioterapêutico com aplicação da CIF-CBDF. Esse laudo, para ficar muito bonito, estruturado, ele vai ter que conter ali fotogrametria, entre outras coisas específicas da fisioterapia. Então, não é obrigatório pós-graduação em fisioterapia forense para você atuar, não.
Agora, um curso de capacitação completo vai deixar o profissional apto para atuar na área, e um curso de capacitação, como eu falei, com um profissional experiente que possa passar teoria e prática. Bacana. E isso é muito importante ser falado, porque hoje, em uma época que as pessoas querem muitas urgências, as coisas são muito mais imediatas, é importante você se aprofundar num conhecimento e buscar alguém que realmente tem experiência, não só na parte teórica, mas também na parte clínica, porque até hoje você atua, né, Karina? Exato, assim, não atendo mais paciente, mas já estou aí há 12 anos em avaliação constante de periciados em perícias judiciais e também avaliações que eu faço em outras áreas da fisioterapia forense, como eu avalio pessoas em perícia extrajudicial, em assistências técnicas judiciais. Então, experiência muito grande em avaliação. Então, eu sei constatar ali, por exemplo, e existem testes específicos para isso na perícia, constatar se a pessoa está simulando ou não. Se ela está fingindo que está com dor Nossa. ou não. Você já pegou algum caso onde as pessoas... Já, e vários. E as respostas corporais, elas nos dizem muito. E a gente aprende isso na capacitação, mas... Então, para além de todo o conteúdo teórico, a expertise de estar ali todos os dias, você ainda tem outras habilidades que você precisa adquirir. E aí, como foi isso? Assim, explica, eu gostei dessa parte aí. Mas olha só, no curso eu aprendi essa parte. É explicado muita coisa na época que eu fiz o curso sobre ver simulações, mas a prática realmente mostra e você aprende muito mais. Então, tem respostas corporais da pessoa quando você vai fazer a palpação, que você percebe se é dor de verdade ou se ela está fingindo a dor. Exato. Aí tem testes que a gente faz específicos, a pessoa não sabe, mas a gente está fazendo ali, tem testes para identificar se a pessoa está fingindo ou não. E aí tem muita coisa, por isso que eu digo que a avaliação pericial, ela é diferente de uma avaliação de um paciente, porque o paciente te escolhe para você fazer a avaliação dele e fazer o tratamento. Na fisioterapia forense, você não vai fazer tratamento. Ele não lhe escolheu. Quem escolheu você foi um juiz. Então, o fisioterapeuta vai lá para fazer a avaliação daquela pessoa e constatar a capacidade funcional dela. Então, ali não tem nada a ver com tratar, não tem nada a ver com... Paciente é diferente do pericial. Porque dentro da clínica, do acompanhamento clínico, você tem uma formação de vínculo, né? Natural de quem vai fazer um acompanhamento com o tempo... Periciado ou não. Período para começar e um tempo indeterminado, né? Porque geralmente ou o paciente ele leva alta, Exato. ou ele abandona, ou sai do acompanhamento, enfim, acontece, né? Mas aí, quando acontece esses casos de você perceber, não tem nenhum contato com quem está sendo periciado, é assim que fala? E como é que você reage diante disso, assim? Aí é que tá, né? O correto é que o perito ele não emita nada no momento que ele está avaliando. Então, eu estou avaliando. Eu estou constatando que a pessoa está simulando. Eu só anoto. Porque isso vai ser colocado no laudo. Eu não posso estar ali dizendo assim, por exemplo... Processo você tá... sigiloso. Isso, eu não posso... Assim, tudo numa perícia judicial, pelo menos o correto, né? É que o perito não dê nenhum resultado naquele momento. Porque ele ainda está avaliando. Então, depois é que ele vai para o computador colocar tudo ali, ver tudo certinho realmente, para colocar no laudo pericial. Então, o correto é, no momento da perícia, ele não emitir nenhum tipo de opinião, ele só fazer a avaliação. Entendi. E quais são os casos mais comuns nos processos judiciais? Para o fisioterapeuta, e eu atuo muito mais na área da justiça do trabalho, porque é onde tem mais demanda para a gente, por causa dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho, eles podem ser típicos ou atípicos, ou seja, o típico é aquele que ocorre de forma inesperada. A pessoa está trabalhando, de repente ela leva um escorregão, cai e fratura um osso. Um acidente típico. Ou quer ver outro exemplo? De um caso até que eu peguei. O rapaz trabalhava com uma serra, serrando madeira. Aconteceu lá que ele estava serrando a madeira e a serra passou em 2 dedos dele. Foram amputados esses 2 dedos da mão. Isso também é um acidente típico. E acidente atípico é o exemplo que eu dei ainda agora. A pessoa adoece ao longo do tempo. É uma doença que os sintomas dela
vão aparecendo de aumentando. forma insidiosa e gradativa. Então, ela vai sentindo dor, a dor vai aumentando, de repente, ela descobre que está com a hérnia de disco. Então, esse também é um acidente de trabalho, mas é um acidente atípico. Então, o que é que mais acontece? O que é que o fisioterapeuta vai ver mais? Ele vai ver fratura, ele vai ver amputação, ruptura de ligamento, lesão de menisco, de acidente típico. Ele vai ver, em acidentes atípicos, ele vai ver muito doenças como síndrome do túnel do carpo, epicondilite lateral e medial, as tendinopatias de ombro e as doenças ali de coluna, como as hérnias discais. Isso é o que ele mais vai ver, são os casos mais comuns que o fisioterapeuta pode atuar. Karina, e qual é o passo a passo para que o fisioterapeuta que ali estudou, que se capacitou, já quer começar, ele precisa fazer, precisa executar para ser nomeado, para se tornar um fisioterapeuta? Vamos lá. Sim, ele vai. Muita gente me pergunta, para atuar já tem que estar formado, tem que estar formado e com o grafito na mão, para atuar, né? Estudar sobre a fisioterapia forense, claro que você pode se capacitar antes, quando eu sempre digo que é bom quando você está terminando a graduação. Do 8º período. Né? Sétimo, oitavo, já está uma beleza. E você também já tem base das disciplinas importantes. Sim, as básicas. Né? Mas para atuar mesmo com o grafito na mão. E aí, a capacitação, porque, Bruna, eu já vi acontecer problema com fisioterapeuta que quer atuar sem se capacitar. Porque como ele entra numa área muito específica, que vai falar, ele vai lidar com advogado, ele vai lidar com juiz, ele vai lidar com processo. Ele tem que saber como é que funciona um processo judicial. Ele tem que saber, por exemplo, o que quer dizer impugnação ao laudo pericial, contestação, petição inicial, ata de audiência. Ele tem que saber, senão ele vai se enrolar. E existem leis específicas que dizem o que a gente pode e o que não pode fazer como perito e como assistente técnico. Então, se a pessoa faz alguma besteira no processo, esse profissional, seja ele físio, seja ele qualquer outro, ele pode sofrer uma multa, ele pode sofrer um processo administrativo do conselho, porque ele está fazendo... É a mesma coisa quando você tem um paciente, se você colocar ele em risco por irresponsabilidade. E coloca em jogo... o que eu ia falar, né? Coloca em jogo tanto o paciente, como coloca em jogo também toda a sua jornada, porque se não estuda, se não se capacita, se vai intervir sem ter o conhecimento específico, já começa errado. Errado, exatamente. Então, quem já começa errado, como é que vai prosperar? Como é que vai ter sucesso, construir uma carreira, né? Então, fica difícil. Eu acho que a primeira coisa é você começar com excelência. Então, é se capacitar muito bem para já começar com excelência, fazendo bons documentos, porque eu digo sempre que a excelência atrai oportunidades. Então, quando você é excelente em alguma coisa, por menor que ela seja, outras pessoas vão estar vendo e vão gerar oportunidades para você. Então, por isso, você se capacitando bem, o outro passo é se cadastrar no tribunal. E o cadastro no tribunal exige ali seus documentos, obviamente, inclusive o registro no conselho. É ideal que você coloque o certificado do curso que você fez para comprovar que você tem uma capacitação, porque eu já falei que não é obrigado pós. Você já colocando ali que tem uma capacitação, você já mostra que tem conhecimento na área. Seu currículo, etc. E aí, pode morrer aí, certo? A pessoa pode só se cadastrar e ficar esperando as coisas acontecerem. Mas eu não sou assim. Eu não espero nada acontecer. Eu vou atrás, eu vou em busca mesmo. Quando eu quero... Eu estava falando... Você cria suas próprias oportunidades. Eu estava dizendo ontem, que eu estava ministrando uma palestra ontem, eu falei assim, a bichinha é corajosa. Eu fui muito corajosa, por quê? Corajosa, ousada, persistente. Isso, né? Buscou muito... esse Mas lugar, por que, Bruna? né? Porque nada é fácil. Não tem nada que... Eu acho que é uma pessoa... ilusão você pensar nisso. Não acontece. Você só constrói uma carreira com tudo isso que você falou, com ousadia, com coragem, com persistência, porque não é assim. Você tem que se destacar para poder as coisas acontecerem. Em todas as profissões, em específico essa que você precisa se dedicar para estudar, para ter conhecimento, para ter postura. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre postura também, mas vou deixar você concluir. Exatamente. Então, eu me cadastrei e eu fui no tribunal.
me apresentar aos juízes. Me apresentar como? Eu fui de juiz em juiz dizendo assim, olha, meu nome é Karina, eu faço perícia em casos que envolvem isso, expliquei tudo, né? Mostrei um modelo de coisas que eu colocava num laudo pericial, que eram conhecimentos ali que eu colocaria Isso há 12 anos atrás. há 12 anos atrás. Então, fui, me apresentei, mostrei o valor do fisioterapeuta para esclarecer fatos dentro de um processo que seria importante, que tem vasto conhecimento na biomecânica, na cinesiologia, disciplinas importantes para que aquele fato fosse realmente esclarecido de forma fidedigna, enfim. Eu trouxe valor para o meu trabalho e para o meu conhecimento. Quando você fala, né, isso me causa até uma emoção, porque é admirável o trabalho que você fez. Por mais que hoje você esteja num lugar onde você já tem uma experiência, onde você já ensina para outras pessoas, onde você tem esse reconhecimento e valorização, mas assim, eu quero até trazer essa mensagem aqui para todo mundo que está acompanhando, é que para além de um trabalho que você estava executando para o seu benefício, o seu interesse, obviamente, se você foi para essa área porque você tinha um interesse, a gente sabe que a gente tem as nossas necessidades e urgências e as nossas vontades também de se realizar como profissional. Mas tinha uma responsabilidade aí muito bonita, admirável, né? Porque você abriu as portas para a categoria. Foi, aqui na Paraíba, né? Foi eu e a outra menina que estava atuando na época. Mas eu ouso a dizer que hoje não mais só na Paraíba, pelo fato de você formar outros Sim, outros profissionais estados, em outros estados, a nível nacional. Então, isso é muito importante ser falado aqui, porque eu acredito que tenha sido um trabalho bem desafiador, porque há 12 anos atrás, você estava batendo de porta em porta de cada juiz que você passou. Hoje em dia, as coisas são mais, entre aspas, fáceis, né? Por causa do acesso que a gente tem. Mas eu fico imaginando o quanto foi desafiador, ousado mesmo, né? Bruna, trazer isso. E isso que você está dizendo é porque, assim, as pessoas... Tem gente que me pergunta assim, mas tem que ter... E as pessoas usam esse termo assim. Tem que ter QI no caso de quem indica. Sim. Bruna, eu entrei naquele tribunal sem conhecer ninguém. Eu não conhecia nenhum servidor. Eu não conhecia nenhum juiz. Ninguém para me facilitar nada. Quando eu entrei lá, primeira vez eu não sabia nem que porta eu entrava. Eu olhava para a porta que tinha assim, sala de audiência. Aí tinha outra, secretaria da vara. Aí eu entro em qual? Eu juro que foi desse jeito. E eu abri a porta da sala de audiência e estava vendo uma audiência. Aí eu olhei, todo mundo parou, olhou para mim, aí eu... Desculpe. Fechei a porta. Eu disse, meu Deus. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada para eu estar com o meu professor, como os meus alunos hoje em dia. Professora. Me ajuda aqui, né? Me dá orientação. Não. Não tinha. Na verdade, hoje você já traz o passo a passo completo, todo destrinchado. Pronto. Eu encurto a vida dos alunos, né? Sentou esses alunos todos na cadeirinha para estudar, para se capacitar. E exatamente. Agora tá mastigando esse conhecimento todo, entregando de... E quem da área na época para eu perguntar alguma coisa? Quando eu dizia, alguém da fisioterapia forense, que é isso? Ninguém sabia nem o que era. Imagina. Aí pronto, enfim. Eu entrei na secretaria e quando eu entrei, e eu estava desse jeito, né, aqui, de blazer e tudo mais. Isso. E aí a moça perguntou assim, aí eu falei, eu gostaria de falar com o juiz fulano de tal, porque eu tava com a lista. Olha que ousada, ela já quer falar com o juiz. Exatamente. Não, fui para falar com o juiz, não foi com ninguém, eu fui com o juiz. Aí eu tinha a lista dos juízes que eu peguei no site. Tinha lá o site do TRT, aí juiz da primeira vara, fulano de tal, juiz substituto, cicrano. Anotei tudo no meu caderninho, viu, minha gente? Aí levei, cheguei. Eu gostaria de falar com o juiz doutor fulano de tal. Aí ela, você é advogada? Aí você procurou. E aí, Bruna, eu era advogada? Karina não era advogada, minha gente. E aí, Karina? Mulher, é muito engraçado como eu me saí dessa. Todo mundo ri quando eu conto, porque na hora eu pensei em milissegundos assim. Eu falei, cara, peraí, eu não sou advogada, porém, eu tô no hall de peritos, né? Eu não me cadastrei? Eu estou no hall de peritos do tribunal. Então, você encheu imediatamente eu respondi, não, eu sou perito judicial. Eu ainda não tinha toda feito. Maravilhosa. Sim. Aí
Aí a servidora, não servidora. Aí ela disse, só um minutinho. Aí entrou, né? Aí eu, pai nosso, que está... Começou logo a Comecei logo a rezar, eu disse, e agora em que vai dar, pai? Aí fiquei lá, isso bem séria, bem plena. Aí chegou a servidora e disse, ele falou que a senhora podia entrar, e eu... Tipo, não acredito. Aí eu entrei, já fui falando logo. Doutor, bom dia, que era uma manhã, eu me lembro. Falei, bom dia, meu nome é Karina, eu não vou tomar muito seu tempo. É 5 minutos o que eu vou dizer. Aí, e os juízes sempre me receberam muito bem. E aí, não, fique à vontade. Mas eu ali já, né? E eu sou rápida falando e tô aquela metralhadora. Fiz minha apresentação, deixei uma documentação lá com ele, do meu currículo, do tipo de laudo ali que eu fazia. Karina, que laudo que você não tinha feito nenhum? Mas eu tinha Todo visto no conhecimento. curso Uhum. ali os tipos de laudo, então eu já levei alguma coisa ali e fiz Você isso. ensaiou, né? Você ensaiou como você gostaria de ser vista e como você gostaria de ser apresentada para eles, passar essa postura de impacto naquele momento, né? Foi. Deixar a sua marca registrada ali, pelo menos naquele início, né? Porque ali, eu acredito que foi onde abriu suas portas, né? Foi, e eu não fui só em um, né? Eu fui, Bruna, toda semana eu ia de 2 a 3 vezes lá, no tribunal. E eu passava Por mais que eu já tivesse ido naquele juiz, eu ia de novo. Pra ele lembrar. Tipo assim, pra ele ter uma hora pra dizer assim, ai, meu Deus, essa menina tá vindo tanto aqui, eu vou nomear a prova. Quem é vista não vai. Exatamente. Então eu fui bem muitas vezes pra todo mundo me ver toda hora lá. E aí foi quando eu comecei a conhecer as pessoas. Então eu já chegava em várias que eu já sabia o nome da servidora. Oi, fulana, tudo bem? Que ela já, de tanto ir lá. Tanto que você ia, E aí, passou a te conhecer. um tempo depois, foi quando surgiu a primeira nomeação. E eu tenho orgulho de dizer que desse dia até hoje nunca mais parou. Ai, que coisa linda. Que jornada bonita, Karina. Foi. Com relação a essa postura, né, de chegar, de se colocar, você falou aqui em um momento que nada vem fácil, né, isso pode ser uma crença, pode ser uma afirmação, mas eu acredito que isso dá para levar para a vida, porque a gente precisa entender que não é as facilidades que faz a gente elevar de níveis, porque isso se chama zona de conforto, né, então zona de conforto não é lugar para a gente estar. Se você quer elevar de níveis, acessar outros estágios, você precisa fazer esse movimento. E a minha pergunta é, com relação à postura, o que você considera que é importante a nível de postura, de se colocar? Tipo, a roupa é importante, a imagem é importante. Você falou que tem alguns termos que a gente precisa saber, até mesmo de falar, de comunicar. Isso. Como é que é isso para você? Assim? Como é que você ensina os teus alunos sobre isso? Inclusive, eu ensino, sim, muito. Não adianta o aluno saber tudo de fisioterapia forense, ou seja, ele ter habilidades técnicas e ele não ter habilidades comportamentais nenhuma. As habilidades comportamentais são as que comunicam. Então, você se comunicar bem, você falar bem ali sobre o que você faz. É uma coisa. Porque, Bruna, se você é muito bom numa coisa, se você é nota 10 para fazer um laudo pericial, mas se você é nota 2 para comunicar que sabe fazer aquilo, você vai ser visto como nota 2. Então, não adianta. Então, você tem que se comunicar bem. E eu aprendi isso também, a me comunicar bem, porque quando eu chegava nos juízes, eu não tinha todo o tempo do mundo. O juiz é um profissional que ele é ocupado. Objetiva, assertiva. Eu não posso chegar lá e ficar conversando. Eu já tenho que ser, sabe? O tiro é no alvo. Então, eu já tenho que chegar, colocar tudo ali de uma forma bem direta e acabou. E não tem muito tempo. A postura também já impactava, porque se você tem pouco tempo, ele olha para você, ele vai, ali em 3, 5 segundos, ele vai decidir se ele quer te ouvir ou não, né? Exato. Então, eu sempre falo para os meus alunos, vai falar com o advogado, vai falar com o juiz, vai falar com o cliente, vai fazer uma perícia extrajudicial no cliente, você se arrume. Você se vista como você gosta de ver os profissionais que lhe atendem, porque você gosta de ver pessoas bem vestidas. E se não gosta, tem que refinar, né? Tem que refinar, tem, com certeza, porque passa outra imagem. Então, sempre ia para o tribunal bem vestida, tinha que comunicar bem, e a postura de um profissional confiante, que sabe o que faz, porque não adianta eu estar aqui a capa e quando começar a falar, começar a gaguejar como se eu não soubesse o
que fazer. Então, quando eu chegava, eu dizia, sou fisioterapeuta, tenho expertise nisso, 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 consigo verificar o nexo de causalidade, sabemos que o nexo causal tem uma classificação de Schilling, tipo 1, 2 e 3, eu consigo ver isso através das ciências da ergonomia, da biomecânica, capacidade funcional, doutor, eu já ia direto. A gente verifica através de um método científico validado, com aplicação da classificação internacional de funcionalidade, que é uma classificação recomendada pela OMS e também pelo meu conselho de classe, através da resolução 370. Aí daí você já fazia todo... Exatamente. Então ele olhava para mim e dizia, sabe. Ele fazia um raio-x em vocês. Sabe o que está fazendo. E a gente gosta de fazer trabalhos com quem sabe o que está fazendo. E não com pessoas inseguras. Isso. Se você me passa insegurança, eu vou ficar meio em dúvida, né? Com certeza. Então... Até porque a comunicação não verbal é tão importante, ou se mais importante ainda do que a comunicação verbal. Né? Principalmente nessa hora, onde você tem que se posicionar para vender a tua imagem, né? Vender o teu peixe, falando aqui a grosso modo. E isso impacta, né? Nos teus próximos resultados. Muito. Eu tenho uma frase que diz assim, faça um trabalho pelo qual você se orgulhe todos os dias. E isso envolve toda essa preparação, né? Ter essa mentalidade de autoconfiança, de ser assertivo e unir, né, a técnica, a sua expertise, a outras habilidades que vão complementar e vão fazer de você um bom profissional, um excelente profissional, um profissional lembrado, notável, né? Como lá atrás você foi notada. E aí uma coisa que me deixou, que tem a ver com o que você está falando, que me deixou muito feliz esses dias, e aí eu estava trabalhando e eu sou bem emotiva, sabe? Às vezes eu começo a chorar, eu não revelo isso muito para os alunos, não, mas quando eles me mandam coisas do tipo, consegui não sei o quê, aí eu, que legal, tal. Mas aí eu começo a chorar, ai, que lindo. Mas eu não falo pra eles, né? Porque... A postura da professora. Não pode, mas Tia Karina chora. Tia Karina chora nos bastidores. E isso, minha gente. Essa é a maior revelação desse podcast hoje. Todo o conteúdo ficou para trás, Karina? Porque a gente descobriu esse babado. Esse é o problema de estar aqui numa conversa. A pessoa acaba revelando coisas que não eram dos bastidores. É verdade. Mas, enfim, aí... Quando eles me dizem, eu fico super feliz. E teve um aluno que chegou e falou assim, é muito engraçado o áudio dele, porque eu mostrei nos stories até. Ele falou assim, professora, desse jeito. A senhora é famosa, viu? Aí eu disse, por quê? E um aluno meu aqui da Paraíba, não é aqui de uma pessoa, é do estado do interior. Mas aí ele disse que foi lá no fórum do interior, e é o interior que eu faço perícia. Aí ele disse, porque eu fui aqui nas varas falar com os juízes, aí teve um dos juízes que eu cheguei, ele coincidentemente foi no juiz que me nomeou primeiro, que foi o primeiro que me nomeou. Sim. Aí ele foi e disse, olha, aí foi se apresentar do jeito que eu ensino, certo? Aí ele foi se apresentar, aí o juiz, eu acho que o juiz perguntou alguma coisa assim, onde ele tinha feito o curso, aí ele disse, eu fiz com a professora Karina Kelly, aí disse que o juiz riu. Aí deu um sorriso assim, aí fez, Karina, eu conheço Karina, eu me lembro do início de Karina. Aí ele, o juiz, contou para o aluno o meu início. O que você já vem relatando para os seus alunos ao longo desse tempo. Exatamente, como foi, que eu cheguei lá para me apresentar a primeira vez, ele não me conhecia, aí ele resolveu mandar uma perícia para ver como é que eu ia me sair, tinha me saído muito bem. Enfim, o próprio juiz contou. Então é por isso que eu tô aqui, na internet já há alguns anos, falando, porque eu sei da minha história. Você sabe que a pessoa chegar contando coisa que não existe, Bruna, no instante... máscara cara. Desculpa, mas as coisas que eu conto são as que realmente aconteceram. E ele mesmo contou para o meu aluno. E aí meu aluno mandou um áudio, professora, achei muito legal, não sei o quê. E ele falou ainda assim, as pessoas das varas me recebem muito bem. Eu digo logo que sou seu aluno, porque hoje em dia todo mundo me conhece justamente. Mas eu tive que ter coragem, sabe, Bruna? Porque eu digo que não sou eu que digo, eu vi essa frase, que é do Strider, inclusive, e ele fala assim, a cara que você não bota é a vida que você não vive. Se você não tem coragem para se expor, mostrar seu trabalho, como é que você vai alcançar, construir alguma coisa? Vai chegar a um lugar que você tanto deseja. E às vezes isso acontece tanto, Karina, pela insegurança, pela falta de autoconfiança. Porque as pessoas nem chegam a ousar, nem a tentar
já coloca milhões de dificuldades, Sim. os obstáculos na frente. Acho que, por exemplo, essa aluna que perguntou, não sei se foi a aluna ou essa pessoa, quem indique. Será que você precisa só do quem indique para você se tornar uma boa profissional e você se destacar dentro do mercado? Tem gente, Bruna, que até tem o QI, alguém que facilite. Mas será que essa pessoa vai conseguir se manter? Exato. Será que ela tem excelência para se manter? Porque às vezes inicia. Será que se Tem que mantém? ser a junção de todas essas estruturas para formar você uma profissional de excelência e chegar ao lugar que você deseja, né? Exato. E eu digo que você tem que. Eu tô com medo. Mas, cara, eu fui com medo. Ou vocês acham que eu, na primeira vez que entrei no tribunal, tava no céu? É injusto até se comparar com você. São 12 anos de experiência aí no mínimo por baixo, fora o tempo que você passou estudando, a época da graduação também, que ninguém começa zerado, né? A gente parte de algum lugar. É. Então, assim, podem até chegar a questionar, mas a Karina, no dia que começou, né? Quem está entrando agora no mercado vai se comparar com a Karina que começou, com a Karina que foi lá, bateu na porta do juiz e botou a cara para jogo para poder chegar onde chegou hoje, né? Onde você está hoje, como referência nacional, professora de centenas de alunos que hoje estão aí no país inteiro, né? Então, isso vale ressaltar. Porque, inclusive, a nossa comparação ela não deve estar só no outro, né? A gente tem que se inspirar no outro, se motivar através da história do outro, mas a comparação é com a gente mesmo. Né? Buscar os caminhos para a gente chegar onde a gente quer. E tem gente que me pergunta assim, mas eu tenho que falar... Assim, para perícia, tá, gente? Porque assistência técnica já vai ser outra coisa diferente. Mas falando de perícia. Mas eu tenho que falar com o juiz? Ou seja, olha, essa pessoa já tá... Ela quer que descubram... Ela quer ficar escondida e quer que descubram ela. Impossível. Precisa destravar, né? Exatamente. Karina, e como é que funciona, assim, hoje o seu formato de trabalho, né? Você saiu em um momento em que você graduou, se formou e foi trabalhar na área que você escolheu, né? Com o tempo, né? Você fez essa escolha, tomou essa decisão. Hoje você tem um formato de trabalho diferente, até porque eu sei que a fisioterapia forense, ela tem muitas oportunidades e possibilidades, mas com relação ao teu formato de trabalho hoje, ele é um trabalho que te dá esse retorno, por exemplo, de flexibilidade horária? Como é que funciona isso? É o que eu gosto na fisioterapia forense, porque eu consigo fazer meu horário. Então, como eu já faço muitas perícias, a perícia é o perito que marca dia e hora. Então, eu marco dia e hora que eu posso fazer a perícia. Sou eu que escolho o dia e horário que ela vai acontecer. Quando eu faço trabalhos de jurisconsultoria, a maioria deles, eu consigo fazer de casa do meu computador, porque ali eu tenho que gerar um documento, estudar um processo e gerar um documento para aquele processo, que é o documento que a pessoa que está me contratando, que é praticamente os advogados, querem. E então, é um trabalho que me traz muita flexibilidade por isso. E eu preciso ter essa flexibilidade. Você atuar na fisioterapia forense é uma forma de empreender. Não, empreender aqui, eu não estou falando abrir empresa CNPJ. Sim. Empreender é de prestar seu serviço como uma pessoa autônoma. Então, por isso que as pessoas me perguntam, fisioterapia forense é salário ou não é salário? Você vai oferecer serviços. Perícia judicial para a justiça. E assistência técnica judicial, perícia extrajudicial e jurisconsultoria, você vai oferecer para advogados e pessoas. Pessoas que querem um laudo seu para determinado fim. Então, são serviços como autônoma. E eu gosto dessa flexibilidade, até porque eu preciso dela hoje em dia. Como eu tenho um filho dentro do transtorno do espectro autista, ele precisa da minha presença muito. E a sua rotina tem ele como prioridade. Tem, eu preciso girar a minha rotina de acordo com as terapias dele. Mas assim, Bruna, certas situações não me pararam. Sim. Eu não deixei de... Eu cuido do meu filho demais, estou presente em tudo dele. E nessa área eu consegui a flexibilidade de horários para também construir outro pilar que eu queria na minha vida como pessoa. Além de ser mãe, era ser uma profissional. Profissional reconhecida, uma profissional que tivesse destaque, que tivesse sucesso na carreira. E isso não me impediu. Então, eu acho que... Talvez até tenha te colocado num lugar de motivação, porque para mim também é admirável, inclusive é uma das coisas que eu admiro muito em você, porque a gente sabe que não é fácil,
né? E A você rotina, sabe, eu você sei lida porque eu com sou mãe. crianças, E também atuo exatamente. com crianças, né? Com várias famílias que têm Diversos tipos de deficiência. um contexto semelhante ao seu, né? E a gente sabe dessa dedicação. E quando eu falo que é admirável, porque hoje, principalmente nos dias atuais, a gente quer esse destaque também enquanto profissional. Eu sou mãe também. E assim, eu também, como você, a gente se parece nisso, eu nunca paralisei a minha vida pelo motivo da maternidade, né? E isso me motivou, que é isso que eu ia falar, né? Eu acho que isso Exato. me motivou, porque eu acredito muito que eu, enquanto terapeuta ocupacional, também sei que a gente tem vários papéis ocupacionais, a gente deve desempenhá-los com maestria. Eu sei que na era de hoje tem até mais demandas do que a gente gostaria, né? A gente tem que equilibrar esses pratinhos aí da melhor forma possível. É. Mas o não paralisar, não se deixar estagnar, né? Por um contexto específico. No meu caso, eu tive que viajar, sair do outro estado, deixar minha filha lá com a minha mãe, aquela coisa toda. Mas correr atrás, né, Karina? Na verdade, Sim, é mais que uma motivação. Minha filha foi a minha maior motivação na jornada. é verdade. E eu me lembro que teve uma época que eu tava conversando, eu não me lembro com quem foi. Foi alguma amiga, não me lembro, mas eu falei assim: olha, eu preciso. E foi uma época que eu tava cuidando muito do Gui. Foi uma época ali que ele tinha 2 anos e eu estava desconfiando já do diagnóstico e estava procurando aquela fase que você está procurando ver e vai no médico para ver se é mesmo autismo ou não. Tinha muita dúvida nessa época, porque ele tinha 2 anos por aí. E eu estava já trabalhando, mas aí eu estava num ritmo mais brando, porque eu estava vendo muito isso do diagnóstico dele. E depois que eu descobri que fechou e que ele começou a fazer todas as terapias e tal, eu também comecei a voltar com força total no meu trabalho. Mas veio, Bruna, na época, meio que uma culpa assim, será, né, que você devia voltar com força total para o trabalho? Minha própria mente dizendo isso Sim, para mim. sim. E aí falaram assim para mim na época: Karina, o que é que adianta você se afastar do que você ama fazer? Porque eu posso dizer que eu amo fazer o que eu faço, fazer perícia, fazer meus serviços da forense, é algo que me realiza, que me preenche. Eu fico muito feliz sempre quando chega trabalho novo. É como se fosse o primeiro. Sim. Isso se chama realização profissional, né? É muito. Então, toda perícia que chega, tudo assim, eu fico muito, muito feliz e grata por isso. E aí, eu me lembro que alguém falou: o que é que adianta Guilherme ter uma mãe que Que tem um super potencial. que e que ele vai perceber que não está 100% feliz porque não está se realizando num aspecto da vida dela. E Verdade. aí eu disse: é isso mesmo. E consegui pegar o trabalho com força total, porque a fisioterapia forense me deixa ter essa flexibilidade e cuidar dele como eu cuido, estou presente em tudo. Tudo que precisar na escola, nas terapias, em reunião de terapeutas, estou presente em tudo com ele, consigo trabalhar. Então, hoje em dia, a minha felicidade é poder juntar essas duas coisas. E no caso de outras pessoas que estão iniciando e querem fazer essa transição, ou que já tem um trabalho e quer investir na fisioterapia forense, é possível conciliar com outros trabalhos? É tranquilo, inclusive, né? Por quê? Porque se você, vamos dizer que você tem um trabalho num hospital e você todo mês recebe a escala de plantão. Então, quando você recebe uma perícia, você vai marcar no dia que você está livre. Quando você vai fazer uma jurisconsultoria, quando você vai fazer uma perícia extrajudicial, você marca no dia Então que você está livre. você tem total controle da sua agenda. Quem Sim. decide e define os horários O é único você. Isso. O único serviço que você não decide é assistência técnica judicial, porque como você vai acompanhar uma parte numa perícia, numa assistência técnica, então não é você que escolhe, mas é a única. O restante é você que diz ali que dia e horário você pode fazer. Então, é uma área que você tem flexibilidade. E aí as pessoas falam disso, de transição de carreira. Mas olha só, na época que eu tinha uma clínica, eu comecei com a forense e eu atuava com os dois ao mesmo tempo. Bacana. Eu atendia e comecei na perícia, então eu marcava a perícia para o horário que eu estava livre lá na clínica e assim eu consegui fazer. Depois de um tempo, quando eu vi que a forense estava compensando mais em termos de que eu estava me desgastando menos física e mentalmente e estava ganhando melhor, eu fui e fechei a clínica. O famoso trabalhar menos e faturar mais, que muita gente tem dificuldade
de acessar. Mas não é isso, gente. É trabalhar inteligente. Trabalhar de forma estratégica. Por exemplo, no seu caso, você não comprometeu o seu faturamento. Porque quando as pessoas perguntam para mim, Bruna, é possível trabalhar menos e ganhar mais? Eu falo, depende. Depende do que você quer. Porque, por exemplo, cada pessoa tem a sua forma, a sua nível de sobrevivência, né? Tem pessoas que têm filho, tem pessoas que não têm, tem pessoas que estão investindo numa casa, outras estão investindo em outras coisas, enfim. Então, depende do quanto você vai faturar. Que você quer faturar para manter a sua estrutura de vida, né? Exato. Então, você pode conciliar e trabalhar de forma inteligente, que as pessoas duvidam que isso é possível, né, Karine? Isso é muito forte também aqui desse lado. As pessoas têm dificuldade de dizer, nossa, trabalhar menos, ganhar mais ou ganhar igual. Dá, gente, dá para conciliar. Exatamente. Mas com esse nível de percepção e inteligência. Porque não adianta fazer a transição e quando chegar lá, não fazer o trabalho. Exato. Então, não é um trabalho que você tem que... vou começar na forense hoje, então eu tenho que largar outra coisa que eu faço. Não. Você pode fazer as duas coisas. Se em algum momento da sua vida a forense estiver compensando mais que o outro, você larga se você quiser também. Uma decisão unicamente exato. Então, sua, né? Eu consigo hoje trabalhar com a forense e ter os meus alunos, que essas duas coisas é o que me deixa feliz. Eu amo ter meus alunos. Tia Karina, gente. Tia Karina, eles me chamam assim, eu adoro. E para finalizar, quero fazer uma pergunta aqui. O que foi que mudou na sua vida através da fisioterapia forense? Tudo, Bruna, porque eu passei a me posicionar diferente do que eu era só quando eu estava atendendo em clínica. Eu comecei a me vestir diferente profissionalmente, a me apresentar diferente, mostrando muito mais o meu conhecimento. Eu passei a conviver, né, até na minha convivência de trabalho, juízes, advogados e outros profissionais da saúde, porque os outros profissionais da saúde, como, por exemplo, médicos e até enfermeiros que já acompanharam perícia comigo, e outros fisioterapeutas também, a gente tem que lidar ali com aqueles profissionais e a gente está lidando ali em pé de igualdade com todo mundo, né? Na área da perícia e da assistência técnica. Então, isso me fez crescer muito em experiência de como lidar, de ter que estudar muito, porque eu disse assim, cara, meu laudo tem que ser bom, e para ser bom, eu não posso parar no tempo. Então, aí eu nunca parei de estudar, eu comecei a reconhecer que o estudo constante era o que fazia também eu crescer. E eu passei a ter que me comunicar melhor por causa dessas pessoas que eu tive que lidar, e depois eu fui chamada também, né, para dar muitas palestras sobre. Então, a fisioterapia forense, ela foi meio que me puxando para o andar de cima, porque as coisas iam surgindo e dizendo, tu vai ter que fazer isso para evoluir, tu vai ter que fazer isso. Aí eu meio que fui subindo uma escada. Sim. Então, ela foi me puxando, porque ou eu evoluía, ou eu não ia crescer na carreira. Uhum. Exatamente. Então, eu digo que a fisioterapia forense foi o que me puxou para ser quem eu sou hoje, para ser totalmente... Tem uma foto, né, inclusive, que na época que eu atendia na clínica, não tem nada a ver com o que eu sou hoje. Então, eu agradeço muito essa área, eu sou feliz demais. E eu posso dizer que eu sou realizada na fisioterapia hoje por causa da fisioterapia forense. E qual mensagem você deixaria agora para quem está acessando esse conteúdo, para quem gostaria, né, de entrar na área? Quem sabe procurar você para um curso, né, para se formar. Onde é que a gente tem que te encontrar? Olha, gente, primeiramente, minhas redes sociais é @KarinaKellyPerícias, né? E eu tenho uma frase que eu digo que é o seguinte: quanto mais preparado você for, mais longe você pode ir. Então, se capacite sempre no que você quer fazer. Se capacite muito bem. Tenha mentores que possa encurtar o seu caminho, porque uma coisa que você vai aprender sozinho em um ano, você aprende em um mês com um mentor e ainda com as experiências. Ele já trilhou aquele caminho, então ele vai falar para você, não vai por ali que ali tem um buraco, porque ele já sabe. Então, essas pessoas, elas podem, os mentores, eu digo que sempre podem te guiar melhor. E você querendo aí se capacitar na fisioterapia forense, eu tenho um curso que se chama Fisioterapeuta Forense Pro, e você pode fazer parte desse universo da fisioterapia forense que eu tanto amo. E é isso, né, Bruna? Sim, finalizamos aqui nosso podcast. Muito obrigada por ser host, né, desse momento tão bacana. Você está trazendo tanto conteúdo e trazendo clareza para as pessoas para entrarem nessa área e que vai transformar a vida delas,
né, através desse seu conhecimento. Parabéns. Eu agradeço demais e amei esse podcast com Bruna, que é uma lindona que eu adoro. E foi um prazer estar com vocês. Em breve a gente vai ter mais. Pronto. Sim. Top!